Fala galera aqui do canal Nutrição Lucas, eu sou a Fernanda Avelar e hoje estou aqui com uma convidada mais que especial, nutricionista Marina Oliveira, professora Marina Oliveira. Muito obrigada por participar, por aceitar o convite. Obrigada a vocês por terem me convidado, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a qualidade na preparação dos alimentos. E aí, Marina? Assim, é super importante, né, os alimentos serem bem preparados para a gente não ter problemas de saúde, além daqueles que a gente pode adquirir se consumir alimentos industrializados, vamos dizer assim, né? Quando você vai preparar um alimento, você tem que saber a forma correta de higienizá-lo, como armazenar, principalmente, é muito importante. As pessoas, às vezes, não se atentam a isso, né? Então, assim, prepara, por exemplo, um arroz e aí deixa em cima do fogão o dia inteiro. Aí esse arroz vai azedar, vai ficar ruim e pode causar, mais pra frente, um problema gastrointestinal. Exatamente. É igual aquela questão dos ovos, né? Que a maioria das pessoas armazenam fora da geladeira, fora de refrigeração. Isso. Ou ainda tem aquele tabu, né? Armazena na porta da geladeira, né? E aí, quando você fala que é para deixar na geladeira e fica, mas a vida toda eu fiz assim, né? Então, tipo, ninguém morreu. Daí, tipo, a ideia era o quê? Era matar. Exatamente isso. Assim, meu filho comeu e não morreu. Sim, mas a intenção era matar ou era, né? Promover a saúde. E tem essa preocupação, né? E muitas pessoas têm dúvidas com relação ao pré-preparo, como higienizar realmente, como cozinhar, como armazenar, o que fazer, o que não, por quê, né? As pessoas, elas começam a criar várias perguntas, assim, que, sinceramente, eu não sei nem de onde vem. Não, é porque, assim, eu não sei, eu lembro de antigamente, que nas portas das geladeiras, eu acredito que hoje ainda seja assim, mas tem ali dando uma dica de quanto tempo armazenar, por exemplo, no freezer, né? De forma geral, os alimentos, eles têm um tempo mínimo de 3 meses. E as pessoas acham assim, eu vou colocar no freezer e posso esquecer eternamente. E aí, assim, não é que o alimento vai perder, mas você perde qualidade do alimento, perde propriedades que a gente chama de organolépticas, né? Que são sensoriais. O sabor fica com aquele gosto de freezer, aquele gosto, assim, ruim, que já não é o gosto do próprio alimento. O gosto de geladeira, né? Isso, exatamente. E aí você vai preparar o alimento, principalmente, por exemplo, carnes já preparadas, você tem que, tudo que você prepara, o ideal seria que você colocasse data. Então, por exemplo, foi feito tal dia e aí você coloca ali 3 meses, para você ter uma ideia de quanto tempo aquele alimento está ali e para você ir usando, né? Porque às vezes a pessoa faz, sei lá, encontrou uma promoção. Eu sei que hoje em dia está difícil, porque está tudo muito caro, mas vamos dizer que você encontrou uma promoção de frango. Você preparou aquela quantidade de frango. Por exemplo, eu falo para os meus pacientes não simplesmente porcionarem as carnes, mas já prepararem, porque fica mais fácil, né, no dia a dia. A adesão de um bom plano alimentar tem muito a ver com essa questão de organização. Então, por exemplo, comprou ali 1 quilo de frango, colocou, desfiou, né, fez ele na panela de pressão, desfiou, e aí você já guarda as porções. Então, é ideal que você já coloque uma data correta ali, do dia que você fez, para na hora que você for usar, ou sei lá, se você achar outra promoção, você saber qual você vai usar antes. Porque senão você começa a colocar um monte ali, e aí na hora que você vai usar na correria, ou sei lá, alguém, a sua funcionária, se perde. E aí você acaba ficando com um alimento velho, né, dentro do freezer. E a mesma coisa de geladeira. A gente tem os compartimentos da geladeira não estão ali à toa. Então, por exemplo, tudo que você quer conservar por mais tempo, a gente fala que o ideal seria colocar no fundo da geladeira, porque resfria mais, né? Porque tudo que está mais para perto da porta, toda vez que você abre e fecha a porta, você acaba perdendo temperatura. Por isso que os ovos não são ideais de serem armazenados na porta da geladeira. A outra questão é em relação, por exemplo, a altura, né? Se você coloca mais em cima na geladeira, tende a resfriar mais. Por isso que eles falam para colocar folhas e verduras na parte de baixo, entende? Aí tem também a questão do... se você quiser me interromper, Fernanda, se tiver alguma dúvida. Inclusive, assim, super dicas, né, galera? Tipo, já pega a caneta e já vai anotando ou salva no celular, né? Pra depois anotar, né? Porque senão depois vai ter que agendar consulta aí com a professora. Podem agendar. Nutricionista.
Vai ser ótimo. Não, mas pode continuar, que tá ótimo. Assim, ó, eu costumo brincar que até cadáver a gente congela, né, gente? Todo mundo sabe disso. E querendo ou não, uma vez eu falei isso, não sei se foi em sala, não sei se foi na sua turma, em outra turma, aí o pessoal, ai meu Deus. Mas, gente, os animais mortos que a gente come são cadáveres, não deixam de ser. Então, assim, tudo que você coloca na geladeira, você tende a conservar por mais tempo. Então, por exemplo, Sim. alho, você comprou o alho. Se você deixa ele fora, até mesmo, você já deve ter observado quando você vai comprar. Às vezes já tem aquele alho que está começando a brotar. Sim. Então, o ideal é você, se você quer comprar, por exemplo, tem uma promoção de alho, e lá em casa a gente gosta muito de alho. Então, a gente compra uma quantidade maior, guarda na geladeira, ele com a casca, ele prontinho. E aí, conforme a gente vai precisando, a gente vai descascando uma quantidade e guardando num potinho dentro da geladeira também. Entende? Porque aí aquele alho não perde. Ele já é descascado. Ele já é descascado. Porque, assim, a gente tem que lembrar que o alho, ele tem o óleo dele. Tanto que vem desse cápsulas de óleo de alho, que é muito bom para gripe. Então, se ele tem esse óleo, se você deixa ele, por exemplo, descascado fora da geladeira, ele pode rancificar. E aí vai ficar um alho com gosto ruim. Ou então ele vai acabar mofando, porque ele não tem aquela... O alho até com a casquinha ele acaba mofando. A gente às vezes vai comprar, tem ali uns mofadinhos e tudo mais. Não, e sem falar que se você guardar muita quantidade ele descascado, né? Por exemplo, o pote não estiver bem tampado, aí essa geladeira toda vai Sim. ficar só o alho, né? Sim. Vai transferir para os outros, né? A mesma coisa a cebola. Então, assim, até tem alguns recipientes que são mais adequados, que parece que não deixam escapar o cheiro. Porque tem uns que parece que escapa mesmo. E a geladeira tudo na geladeira fica com gosto e cheiro de alho e de cebola. Né? Não tem que ficar... Alface com gosto de alho. Assim, se você gosta, não tem problema. Agora, por exemplo, você pega um doce com gosto de... um pudim com gosto de cebola, não é tão interessante. Não curto não é muito agradável não, pudim de cebola. Pois é, aí assim, por exemplo, batata. Tem gente que fala que não pode armazenar batata dentro da geladeira. Que o melhor seria armazenar fora. Só que a batata fora da geladeira, principalmente num ambiente com luz, com luminosidade, ela acaba brotando. E aí, ou senão elas podem dar aquelas manchas esverdeadas, né, que são características da batata, e aquilo ali causa diarreia. Então, assim, quando for comprar batata, tem que se atentar a isso. Procurar batata que não esteja machucada, que não esteja com tantos brotos, ou principalmente essa parte verde. O broto não é tão problema. É mais a questão da mancha verde mesmo, porque aquilo ali vai te causar um problema gastrointestinal. E aí as pessoas às vezes assim, fez, sei lá, uma salada de batata, comeu, e aí tá com uma imunidade baixa, passa mal, aí fica assim, ai meu Deus, o que será que eu tenho? Qual o problema de saúde que eu tenho? Aí vai pesquisar no Google, aí o Google já fala que você morre em 3 minutos, não, aí você já... Se for o churrasco de almoço de domingo com a família, aí já vão culpar a pobre da maionese, né? Isso, aí, exatamente. Tipo, a maionese, comi maionese e passei mal. Sim, ainda bem que você tocou no assunto da maionese. Por exemplo, a gente indica que não se coma maionese na rua, tá? Claro que existem restaurantes que são bem higienizados, que a gente sabe ali do processamento e tudo mais, mas a questão da maionese, tanto maionese assim, salada de maionese, né? Ou aquelas maionese que a galera, os jovens adoram, que é aquela maionese do podrão, né? Que é aquela que tem nos lanches. Aquelas maioneses normalmente são maioneses caseiras, aí tem que ter uma atenção a mais. Porque a maionese caseira é feita com ovo que não é pasteurizado. A gente tem, hoje em dia, ovo pasteurizado dentro de caixinhas, né, Tetra Pak. Só que as pessoas, é um pouco caro aquilo ali. Caro. E aí eles usam ovos mesmo normais, né, assim que vende no mercado. E aí se essa maionese, ela não é aquecida, né, assim na hora do preparo. É uma maionese que é feita fria, no liquidificador. E aí o ovo está contaminado com salmonela. E aí você vai ter um problema de saúde um pouquinho mais complicado. E isso a gente está falando do risco da salmonela aí, né? Sim. Sem ressaltar que, às vezes, quando sobra, fica de um dia para o outro, que acontece muito, a gente sabe, e ainda tem esse pequeno detalhe aí, né? Sim, assim, na maionese dos lanches, o que me preocupa é a forma de armazenamento. Porque, por exemplo, eu já fui num lanche aqui da cidade que eles entregavam, eles não tinham a bisnaga. Isso bem antes de pandemia, tá, gente? A vida existe pré-pandemia e pós-pandemia. Então, assim, antes da pandemia, esse lugar específico, ele entregava tipo um saquinho. Você sabe aquele saquinho de din-din? Sim.
com uma quantidade de maionese amarradinho que ficava dentro da geladeira deles. Aí, tipo assim, você ia lanchar, eles entregavam aquilo para você levar, entende? Mas tinha também as garrafinhas, né, os tubinhos, para você usar. O grande problema é se fica, por exemplo, você vai com a sua família lanchar. Aí você pega aquela maionese e fica usando ali. Porto Velho é muito quente, tá? Principalmente agora nessa estação que está começando, né? Que a gente chama de inverno, porque não chove, mas na verdade né? É complicado. É o inverno com F. Isso, que é bem assim quente. E aí, se você deixa aquela maionese muito tempo ali, feita com esses ovos que não são pasteurizados, pode, se o ovo estiver contaminado com salmonela, você proliferar algum micro-organismo, né? Ou, na hora de fazer a maionese, se o liquidificador não estiver bem limpo, se a colher não estiver bem limpa, se o recipiente não tiver sido bem higienizado, também pode contaminar. Então, assim, são muitos cuidados que a gente tem que ter. Não é que, às vezes a pessoa passa mal de comer num lanche e sempre a culpa é da maionese, coitada da bichinha. Mas, às vezes, sei lá, se a salsicha não foi bem cozida, porque tem gente que não cozinha a salsicha antes, tem gente que só... Eu lembrei de uma coisa aqui. São várias vertentes, mas, para mim, assim, o principal é a questão de que... Você já reparou que a maioria das pessoas, mesmo antes de pandemia, agora pós-pandemia, e a maioria das pessoas ainda não aprenderam a lavar as mãos. Sim. E é o primórdio, né, para o preparo da alimentação. Tipo, lavar as mãos, que é uma coisa tão simples, né, mas assim, é polêmico. Essa questão de lavar as mãos me puxa um gancho, que é assim, tem um livro que eu comprei um tempo atrás, que ele fala sobre a história, eu acho que chama Medicina Macabra. E o título é meio assim, né? Macabro. Mas assim, ele é muito interessante, porque ele fala da história da medicina lá desde o começo. Que antes a medicina era feita, e isso tem muito a ver com a saúde no geral, não só fala da medicina, mas assim, se desdobra na enfermagem, na nutrição e tal. Porque antes se faziam as cirurgias num salão, com tipo um auditório mesmo, com várias pessoas assistindo. Entende? E a cirurgia era assim, não existia naquela época. Esse livro especificamente é da história do, se eu não me engano, Lister, que é a pessoa que descobriu a forma de como higienizar melhor e principalmente essa questão da anestesia. Porque antes não tinha anestesia. Então, por exemplo, era ótimo, você tinha um problema de apendicite. Ainda era um show. Sim, era um show de horrores, porque era assim, você tinha a apendicite e tinha que fazer cirurgia. Aí, te cortava ali no seco, sem anestesia, sem nada, na frente de um monte de gente. E o máximo que tinha era tipo, não é feno o nome, mas era serragem. Colocavam serragem em volta no palco, porque aquele sangue que ia cair na serragem, entendeu? E tipo assim, operou você, saiu, ninguém limpava nada, gente. Colocava outra pessoa ali e corta outra pessoa, e assim ia. E aí, esse médico especificamente começou a ver como ocorriam que muitas pessoas morriam não da cirurgia, mas o pós-cirúrgico, por conta de contaminação. Entende? E assim, isso lá na Europa e tal, e que é de onde, né, vem, vamos dizer, muitas coisas nós aprendemos de lá. E o que eu acho engraçado é que mesmo hoje, você está falando da questão de lavar as mãos, mas lá na Europa, claro, tem a questão cultural, tem a questão do frio, mas, gente, não tem tanto costume de tomar banho. É uma coisa, assim, bizarra. Entende? Quem já teve a oportunidade de viajar para fora, gente, assim, os franceses que me desculpem. Eu sei que tem francês que toma banho, mas fede, Fernanda. Fede. Entendeu? E é básico. A gente sabe que se você não toma banho, você vai ter um problema de saúde. Porque, assim, a gente tem bactérias na pele, tem bactéria no ambiente. Entende? E assim, a gente está se movimentando. Então, por exemplo, pegou numa maçaneta, a maçaneta tem muita bactéria, corrimão de escada tem muita bactéria. Então, assim, não dá para você andar sem segurar no corrimão, porque senão você corre risco de cair. Mas se você segurar, passa um álcool ou lava as mãos. Chegou da rua, de casa, gente, tem que lavar as mãos, entendeu? É uma questão de criar o hábito de obter consciência corporal. Sim. É tipo, toquei aqui, opa...
né? Aí já tô pegando aqui, peguei na outra mão. Aí o celular, né? Sim. Que também é outro. Lavei as mãos. Aí você pega no teu celular. Que aí você coloca em qualquer lugar, né? volta pra estaca zero. Sim, eu acho assim que as pessoas têm muito essa conscientização de limpeza quando tem bebê. Porque assim, ninguém chega na casa de ninguém e sai pegando no bebê, pelo menos não deveria. E aí, você chega, a primeira coisa que você faz se você vai visitar um bebê é ir lavar os braços, lavar as mãos para poder pegar o neném, aí põe um paninho. Mas aí chega, parece que passa, a pessoa esquece. E aí faz um monte de coisa, entendeu? Pega, por exemplo, academia, um lugar que eu acho assim, meu Deus, eu morro de nojo. Entende? Porque, assim, a pessoa transpira, gente. Entendeu? E aí encosta nos aparelhos, e aí você encosta. Então, assim, chegou em casa, toma um banho, né? Porque não dá. É tudo muito sujo. É tenso. É tenso. Até eu vi em um Instagram que eu sigo, fulano, qual que é o melhor pré-treino? Desodorante. Sim. Qual que é o melhor pós-treino? Eu tenho certeza que você sabe. Banho. Banho. No mínimo. Melhor pós-treino é banho. Sim, é a melhor coisa. Porque, assim, a academia, você pega em todos os aparelhos. Tem alguns que você precisa deitar, outros você senta, encosta, né? Sim. E aí é que nem você falou. E eu vejo gente que passa o dia inteiro com roupa da academia, hein? Que a pessoa já foi na academia. E eu vou falar, viu? Não vou atirar a primeira pedra, porque, assim, eu já fui dessas pessoas. Sim. E Não, falava acontece. Assim, ai, eu não tô suada. Não, assim, acontece. Não é que, ai, meu Deus, o mundo vai acabar, gente. Só que, assim, o ideal seria, principalmente se você tá chegando na sua casa. Se você sai da academia e tem que resolver alguma coisa na rua, não tem como. Mas se você tá indo pra sua casa, pro seu lar, tem outras pessoas. Não, aí, entende? fora assim, você tá sentada, suou, outros suaram ali, né? Exatamente. Aí você chega com a roupa da academia e vai deitar na tua cama? No seu sofá. Oi? É um mínimo de noção. Outra coisa de academia, né? Já que a gente tá entrando nesse ramo. É a coqueteleira, né? A shakeira. A pessoa faz o whey dele, toma e não lava. Gente, se não lavar aquilo muito bem lavado, fica um cheiro horrível. E aquilo ali prolifera bactérias. Sim. Entende? Então não adianta nada você tá tomando um negócio num ambiente cheio de bactérias. Cheio de bactérias. Sim. E bactérias ruins, né? Sim. E aí vai descompensar todo o seu organismo, aí você fica doente, aí você não consegue treinar, você não consegue render na academia. E aí depois a pessoa, ela tem intolerância, ela tem alergia e ela não sabe, né? Você falou da coqueteleira aí, como eu tenho filhos, uma coisa que acontece muito, eu vejo, às vezes, a garrafinha da criança. Sim. E aí manda aquela garrafinha ali todo dia, não lava, não higieniza, e aí a criança começa a ficar com dor de barriga, a criança começa, às vezes, até dar vômito, e tudo ali numa coisa simples, que é aquela garrafinha que os pais mandam o suco. Sabe, esse assunto, ele é imenso, né? Tipo, passar 5 horas aqui falando. Não, pois é, essa questão de criança, né, e de alimentação que a gente estava falando lá no começo. Tentar voltar um pouco, começar a fechar, né, porque a gente vai abrindo um monte de abinhas, tem que começar a fechar. Falar. Mas, por exemplo, você está falando assim, criança pega muito por exemplo. Você tem filho, você sabe disso. Então, por exemplo, ai, meu filho vai lavar as mãos. Mas se você não lavar as mãos, como é que você quer ensinar pro seu filho a lavar as mãos? Exatamente. Um monte de pai fala que assim, ai, meu filho não gosta de tomar banho. Quantas vezes por dia você toma banho pro seu filho ver que é necessário isso, para ele fazer? Isso, entende? Todos os hábitos de higiene pessoal. Sim. Lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes. Sim. A alimentação também. É assim, tem pai que não quer que a criança tome refrigerante ou coma doce. Mas aí o pai morre de comer doce e tomar refrigerante. Então, assim, é aquela coisa, ai, meu filho, olha, você não pode comer isso aqui, mas o papai come. E aí, quando a criança crescer, gente, ele vai fazer, entende? A criança, ela pega pelo exemplo. A palavra, ela motiva, né? E o exemplo arrasta. Sim. E a criança, ela é um ser repetidor. Ele é um pequeno ser humano que está ali em construção. E tudo que eles veem, eles aprendem. Sim, principalmente, você pode me falar isso melhor, porque eu não tenho filha, Fernanda, eu sei que tem. Mas assim, o seu mais novo, com certeza, segue muito do que o mais velho faz. Sim. Às vezes você não precisa nem ensinar. Sim. O mais velho tá fazendo alguma coisa, o mais novo quer repetir. Então, assim, o exemplo é muito forte. Então, assim,
Por exemplo, vai fazer a introdução alimentar da criança, a criança tem que estar vendo a família comer, entende? Eu sei que é muito difícil colocar a criança para fazer a alimentação, às vezes, junto com a família, por questão de horário, mas assim, é muito importante, porque quando você está só dando alimentação para a criança e ela não está vendo você comer, é mais difícil você fazer aquilo ali funcionar, a entende? criança, ela não consegue compreender o que está acontecendo, Sim, né? E às vezes você está comendo e a criança quer até pegar do seu prato. E principalmente em questão de introdução, que aquela criança, ela tá ali só no seio materno ou na mamadeira, mas enfim, o método que ela conhece é a sucção. Sim. E aí, do nada, tem ali um adulto que é o cuidador, ou a babá, ou a mãe, né? Ou enfim, os pais, e colocando uma colher na boca da criança, a primeira reação da criança vai ser o quê? Cuspir. Empurrar, cuspir. Sim. Porque ela está acostumada a sugar. Sim, e aí, ainda mais de um alimento que ela não conhece, um sabor que ela não conhece. E assim, é incrível, porque principalmente no primeiro filho, a pessoa, o primeiro que a pessoa pensa é, meu Deus, o meu filho não quer comer. O meu filho não come nada. Tudo que eu coloco na boca dele, ele empurra. Ele cospe. Ele cospe, porque ele não gostou. Meu filho não gostou de brócolis, meu filho não gostou de banana. Marina, eu não sei o que fazer, o meu filho não come nada, ele não gosta de nada. E aí, ofereceu uma vez. Sim. Mas essa questão da introdução, Fernanda, eu costumo falar assim, eu não trabalho muito com criança, não é meu foco, mas eu já fiz introdução de algumas crianças e tudo mais. Você tem que oferecer aquele mesmo alimento de diversas formas diferentes. Por exemplo, eu não gosto muito de abóbora cozida, porque lá na minha casa, a minha mãe gosta da abóbora mais al dente, e eu gosto da abóbora bem cozidinha. Então, assim, na casa da minha madrinha, ela faz a abóbora bem cozidinha e eu gosto. Então, eu prefiro mais um purê de abóbora do que a abóbora cozida. É a forma que eu prefiro. Então, significa que eu não como abóbora? Não, eu como, mas eu tenho o meu jeito preferido de comer, de preparar. Então, assim, se o seu filho... tem gente que fala assim, doutora, meu filho só come o purê, se for, a batata se for em forma de purê. Ok, então você vai dar o purê de batata, entende? Você não precisa colocar aquele monte de manteiga, um monte de leite, tem formas de preparar. Ou um monte de sal também, Sim, né, exatamente. Às vezes a pessoa até peca um pouquinho no sal. Isso. Mas é uma questão que também tem que se ater aí na qualidade, né, da preparação. E eu ia até falar outra coisa agora, mas eu vou já lembrar. Sim, uma coisa muito importante. A Marina também é chefe, formada em gastronomia. Ainda tem esse pequeno detalhe. Gente, assim, se deixar, a gente passa aqui o resto do dia falando. Mas por mim não tem problema. Como é que tá? Como é que tá a tua agenda aí? Não, tá ótimo. Podemos ficar aqui. Mas assim, nessa questão da gastronomia, né? Eu já falei para alguns alunos. Na minha opinião, tá, gente? Quem discordar não tem problema. Pode deixar nos comentários aí, é até legal a gente ver outras opiniões. Mas assim, como eu fiz gastronomia antes, e foi na gastronomia que eu descobri a nutrição mesmo, porque assim, eu já, entre aspas, luto com peso há muito tempo. Porque eu tenho quadril muito largo, quando eu ganho muito peso no quadril, aí afeta joelho, então é mais fisiológico do que estética até. Porque assim, a questão de estética, a gente compra uma roupa que caia melhor e tal, não é isso que é o ponto pra mim. É principalmente essa questão física mesmo, que começa a doer joelho. Saúde, eu tenho a pisada mais pronada, que é pra dentro. Então, isso aí tudo vai prejudicando, né? Aí começa a doer coluna, porque você pisa errado. Enfim, é uma cadeia, né? Que vai se desenrolando. Então, assim, quando eu fui fazer gastronomia, que era o sonho da minha vida, eu fui pra Belo Horizonte estudar. E aí lá, quem conhece comida mineira sabe, é maravilhoso. Entende? Comida mineira Você assim, é obrigada a concordar. Olha, pra mim, até então, eu sei que tem comidas de outras regiões maravilhosas, mas pra mim a comida mineira, não sei se é porque os meus pais são mineiros, então eu tenho esse contato com a comida mineira desde pequena, e é o que eu conheço. E assim, conheço outras regiões, mas é aquela coisa afetiva. E é uma comida que, em tese, é um pouco mais calórica, né? Porque assim, vai, às vezes, feito na banha do porco e tal, e se a pessoa usar muita gordura, fica algo um pouquinho mais calórico. Outro ponto aí só,
te cortando um pouquinho, Não, pode, né? tranquilo. Mas outro ponto também super interessante na qualidade do preparo dos alimentos que eu sempre vejo, assim, nas ações que eu participei já aqui da faculdade, que quando você pergunta para a pessoa como que ela prepara o alimento, quando ela fala assim, óleo, ou enfim, a gordura que a pessoa usa, aí qual a quantidade? Ah, eu coloco lá na panela. E assim, a dica também para a qualidade do preparo do alimento. Utilizar, né, pouca gordura nas preparações para Vamos lá. aumentar as calorias. Depende. Mas termina aí. Tá, eu vou terminar. Vamos fechar o assunto da comida mineira. Aí assim, eu ganhei 10 quilos quando eu fui morar lá. Porque eu gosto de comer, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. E eu costumo dizer que quem engorda, normalmente, claro que a gente tem as questões de pessoas que têm problemas hormonais, são outras questões. Mas assim, normalmente a pessoa engorda porque ela gosta de comer. Porque ela sente prazer em comer. E às vezes a gente troca outros prazeres e desconta na comida. Então assim, eu morava com meus padrinhos e a moça que trabalha lá cozinha divinamente bem. Então eu ganhei 10 quilos nesse processo e quando você está na faculdade, tudo você tem que experimentar, né? E aí, claro, um monte de comida diferente. E aí, por exemplo, a primeira aula que eu passei muito mal foi a aula de batata. Porque eu sou enlouquecida com batata, gente. E lá, nesse dia, a gente fez batata frita. De várias formas, a batata palito, a batata chips. A gente fez aquela chips lisa, a chips ondulada. Uma que chama graufete, que ela é como se fosse uma chips, mas ela furadinha assim, sabe? Fernanda, a gente fez batata sauté, de tudo quanto é jeito. E aí, eu louca com batata, comecei a comer batata. No fim, eu passei mal. Passei mal, assim, real. De eu não conseguir nem respirar. Porque eu tava, assim, empanzinada de batata. E aí, assim, eu engordei 10 quilos. E na faculdade de gastronomia, a gente tem uma matéria que é nutrição, que fala sobre a nutrição dos alimentos e tudo mais. E como eu já pelo menos, vou chutar aqui dos 15 anos, tá? Pode ter sido um pouquinho antes, mas dos 15 anos eu tenho certeza. Eu venho com essa questão do peso, por conta do quadril. Quando eu ganhei o peso, que eu voltei para Porto Velho, e eu fiquei apaixonada pela nutrição, eu falei, eu queria fazer nutrição, porque assim, eu via que eu já estudava muito sobre nutrição, por conta de precisar reduzir peso. Então, assim, eu já tinha feito algumas dietas, nunca fiz dieta louca, tá? Nunca fiz dieta da lua. Não condeno quem faz, porque eu acho que, né, a gente tem que passar por processos. A dieta mais louca que eu já fiz foi da sopa. Não, nunca consegui fazer essas dietas, assim, mirabolantes. Já fiz algumas preparações mais, assim, diferentes, já tentei algumas coisas, mas nunca tomei remédio. E aí, assim, eu conheci o Vigilância do Peso, que é um programa muito bom, que você trabalha, que é nada mais do que a dieta flexível, né? Só que aí tem a pontuação para você conseguir controlar melhor. E aí eu fiquei apaixonada, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Só que eu tinha acabado de sair, eu tinha feito Direito. Aí eu saí da faculdade de Direito, fui para a faculdade de Gastronomia. Na faculdade de Gastronomia eu fiz uma pós, e aí eu já estava, tipo assim, meio cansada de estudar. E eu falei assim, gente, eu não vou conseguir encarar mais uma faculdade de 4 anos. Era muita coisa, assim, para pegar seguido. Falei, eu preciso dar um tempo, né? Dar um break ali. E aí eu falei assim, não, vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com gastronomia, com confeitaria, que é a minha paixão. Comecei a vender bolo e tal, docinhos, enfim, trabalhar nessa área. Aí quando foi em 2016, eu falei assim, não, eu acho que tá no momento de... Eu falei pra minha mãe, né? Falei, mãe... mãe, eu queria, mas eu não sei se eu dou conta. A gente sempre fica naquele questionamento, porque eu já tava com 20 e tantos anos. Será que eu vou dar conta? Será que eu não tô muito velha? O que eu vou fazer? E assim, eu costumo falar, não existe idade, né? Você só tem que ter coragem, porque assim, tudo dá muito trabalho. Aí eu comecei a fazer a faculdade de nutrição e assim, eu era muito apaixonada pela gastronomia, sempre fui, sempre vou ser, mas a nutrição eu descobri que era uma paixão maior ainda, sabe? Eu sou muito feliz hoje no que eu faço. Não que eu não fosse na gastronomia, mas a gastronomia ainda é um pouco ingrata, porque as pessoas não dão muito valor, entendeu? Eles acham assim que é tudo muito... tipo assim, faz um brigadeiro, é muito fácil fazer. Então, por que você não faz? Por que você encomendou? Entendeu? É porque tudo dá trabalho, gente. Então, assim, a cozinha, ela dá muito trabalho, ela exige muito. Por isso que as pessoas, às vezes, não conseguem ter uma qualidade de saúde, porque optam pelos industrializados, que é mais fácil você abrir uma embalagem e colocar, sei lá, num forno para esquentar ou no micro-ondas, do que você ter que realmente ir no mercado, comprar o produto, descascar a batata, descascar o alho, colocar para cozinhar. É tudo muito trabalhoso.
Entende? E aí, quando eu consegui emagrecer os meus 10 quilos, eu sei qual é esse processo. Então, eu consigo ajudar as pessoas. Eu tenho aquela empatia com o meu paciente. Porque, assim, eu sei, gente, que tem gente que... Você já esteve... Sim, eu já estive do outro cadeira. lado. E eu sei a dificuldade que é. Eu sei as vontades que a gente passa. Então, assim, porque tem gente que fala assim, não, você não emagrece porque você não quer, porque você não fecha a boca. E não é só isso, sabe? Tem questão emocional envolvida, tem a questão de... principalmente essa pandemia, muita gente engordou nessa pandemia. Porque, assim, todo mundo recluso em casa. Quem tinha algum processo de depressão ficou mais aflorado, porque ninguém tinha contato com ninguém. Muitas pessoas perderam, né? Muitas pessoas perderam familiares. Então, assim, isso tudo também foi agravando a questão alimentar. O preço das coisas está ficando um pouquinho absurdos. Então, assim, já tem gente que teve que mudar a alimentação também por conta disso, né? E aí a gente tenta abarcar ali do jeito que dá. Eu falo para os pacientes, você não precisa abrir um crediário para se alimentar bem. Você tem que adaptar na sua possibilidade. Mas eu já comecei a reparar, assim, no supermercado, que quando eu vou e eu compro, assim, de fato, só aquilo que é a dieta, que é o básico mesmo, que a gente sabe que hoje até o frango, o quilo do frango, ele tá caro. Uhum. Mas, assim, ainda assim, quando eu vou, que eu compro o necessário... Uhum. Até dá um preço ok para mim. Eu sei que a gente tem realidades diferentes, Sim. né? Falando aí de financeiro, mas assim, o que eu tô frisando é que quando eu vou e eu compro o que eu preciso, dá um preço ok. Agora, quando eu começo a querer comprar os unicórnios que estão voando pelo supermercado, aí a minha compra dispara. Aí eu fico, meu Deus, o que eu comprei? Né? Mas é realmente isso. Quando a pessoa ela vai ao supermercado, ela tem que estar muito focada, tipo, já tá com a lista ali do que realmente ela tem que comprar, para até não comprar, de repente, uma fruta ou um legume que ela vai perder. Sim. Hoje em dia a gente não tem como trabalhar com isso de, estragou, joga fora. Não, compra só ali o necessário, né, para não ter que gastar mais, para não ter também desperdício de alimento, né? Sim, sim. Tem isso, né? O importante é você fazer uma lista, que nem você falou, de preferência, se você tiver baseado num cardápio, né? Não precisa ser um cardápio de nutricionista. Se quiser, se você tem um propósito de emagrecer ou ganhar massa, enfim, né? E você vai no nutricionista, ele vai te passar um cardápio, você vai fazer essa lista baseada nisso. Ou você fazer um planejamento da semana da sua família. Da sua casa. Né? Da sua casa. Sei lá, você vai comer hoje... estrogonofe, amanhã você vai comer carne de panela e tal, e aí você faz aquela lista baseada nesse cardápio, entende? Porque assim, que nem você falou, você ir comprando na louca, ou se não aproveitando as promoções, aí você acaba excedendo em um alimento que você não precisaria exceder, que o tempo de duração de prateleira dele porque assim, principalmente a questão de verduras, né? A gente sabe, por exemplo, cebola dentro da geladeira dura bastante tempo, dura 15 dias tranquilo, você pode comprar cebola para 15 dias. Mas, se você comprar, por exemplo, um pimentão, ele já não vai durar. Entendeu? E aí, você, sei lá, pegou uma promoção de pimentão, você nem usa tanto pimentão assim na sua casa, e aí você começa a jogar alimento fora. Tem que começar a desidratar. Não, mas, esse ponto aí que a gente trouxe lá do começo, de guardar a cebola e o alho na geladeira. As frutas também, né? Sim, que eu vejo, às vezes, a gente chega na casa das pessoas... E as frutas, elas estão em fruteiras. Sim. Você chega do mercado, você higieniza as frutas e, gente, guarda na geladeira. Assim, a questão de guardar na geladeira tem que ver se a fruta já está madura. Se ela não estiver madura, o ideal é que fique fora mesmo, porque dentro da geladeira ela não vai amadurecer. Tá? Então, por exemplo, abacate, mamão, que a gente compra. Gente, pelo amor de Deus, mamão, vamos lá. Não cortem o mamão. Tá? Mãe, essa é pra você. Não corte o mamão, por favor. Não corta a tampinha ou a bundinha do mamão. Não risca o mamão. Minha mãe ama riscar mamão. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí, o que faz? Aquele leite que sai do mamão, verde, ele é muito importante para ajudar a fruta a amadurecer e para dulçor do mamão. Para o mamão ter sabor, ficar doce. Então, se você corta aquilo ali, sai. E aí fica aquele mamão sem gosto. Aquele mamão que não é docinho.
Ainda tá? bem que eu nunca fiz isso. Pois é, não, a minha mãe adora fazer isso, gente. Minha mãe é fã de fazer isso. Eu falo, aí ela passa um tempo sem fazer, aí ela volta e faz. Entende? É assim, água mole em pedra dura, gente, tanto bate até que fura. E o santo de casa é difícil de fazer milagre, Mas né? faz. Eu fiquei anos para poder tirar o caldo quinor, né? Esses pozinhos, esses negocinhos pronto de casa. Pronto, é péssimo. Porque é muito sódio, meu pai é hipertenso. E aí eu pegava a caixinha, mostrava, mãe, um cubinho dele, meio cubinho, porque tá, gente, a gente tem que ficar de olho em rótulo. Porque lá eles não colocam o valor do cubinho inteiro. Eles colocam lá que meio cubinho tem 1.400 não sei quantos de sódio, miligramas de sódio. E aí você usa sempre um cubinho e meio. Tem gente que usa até 2, 3 cubinhos. Então, quanto de sódio que você está colocando? E aquele cubinho normalmente não salga. Apesar de ter esse mundo de sódio. E aí, o que acontece? A pessoa fala assim, vai lá e coloca sal. Meu Deus. Entendeu? E aí fica aquela comida que... Aí fala assim, gente, mas eu não sei porque que a minha pressão tá alta hoje. Você tá comendo uma bomba de sódio. Entende? Então, assim, tem que ficar muito de olho nessa questão. Quem tem o problema de hipertensão, é uma mão na roda, só ladeira abaixo. Sim, é difícil. E quem não tem problema, se tiver predisposição, né? Sim, se tiver predisposição, vai. Com certeza você chegou, passou dos 60. Ontem eu tava falando com os alunos, eles até ficaram rindo. Porque eu falei bem assim, porque a turma que eu dei aula ontem, eles são de alunos, em grande maioria, menos de 30 anos, né? E eu falei assim, gente, enquanto você não chegou nos 30, é tudo muito bonito. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque não sei como é que estão as baladas, mas assim, até os 30, você ia nas baladas, você volta, você consegue até, eu nunca fiz isso, mas eu sei gente que fazia e conseguia, tipo, virar à noite e trabalhar, ou ir pra faculdade, tranquilo. Passou dos 30, é só ladeira abaixo. Não, ultimamente entendeu? Eu só viro madrugadas estudando. Sim. E é complicado, assim, pra estudar. Agora, consumindo bebida alcoólica, e no outro dia pra trabalhar, assim... Nem nos meus anos dourados, na minha juventude, Você era fraca. Pra mim não rolou, nunca consegui, não. Eu sei, eu conhecia amigas que conseguiam, eu falava, gente... E também, assim, essa privação de sono foi uma das maiores barras que eu enfrentei, principalmente na maternidade. Porque aí era balada de menino chorando e trocação de fralda. E amamentando, e aquela loucura. Privação de sono. Eu consigo ficar assim, umas horas sem comer, mas sem dormir, aí já complica. E o sono é muito importante, né, nessa questão, assim, da alimentação. As pessoas, às vezes, pensam assim, nutrição é só alimentação. Mas é aquele combo, né? Que não dá pra você só cuidar da alimentação se você não dorme. Então, por exemplo, precisa dormir, gente. Se você não dorme, você não constrói massa. Quem quer ganhar massa, os meninos que gostam muito, né, de ficar musculosos e tal, você não vai ganhar massa se você não... Sono anabólico, né? Exatamente. Você não vai ganhar massa se você não dormir, gente. Então, não adianta, tá? Não adianta morrer de comer proteína. A galera chorando nesse momento. Sim, suplementar o whey horrores. Não adianta. Se você não dorme, você não consegue fazer a recuperação muscular. Não adianta tomar quilos e quilos de creatina. Né? Não tem. O básico bem feito, ele ainda é o que funciona. Sim. É aquela coisa básica, é fazer um exercício. Também não adianta a pessoa quer passar 3, 4, 5 horas na academia. Tem que ter equilíbrio. Sim, tem que ter equilíbrio. Pra tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Beber água, gente, é importante. Vocês não são cactos, entendeu? E assim, a maioria das pessoas fala, não, eu bebo muita água. Gente, se você não tem uma garrafa do lado, você não bebe muita água. Porque a gente esquece, quando a gente vê, passou 1, 2, 3 horas que você não bebeu nenhum copo. Mede pela cor da urina, galera. A dica é, olha a cor da urina. Sim. Quanto mais escura, né, tiver... Sim. Gente, toda hora eu quero chamar ela de professora. Pode chamar, não tem problema. Quanto mais escura tiver, né, pior tá o caso da pessoa. Sim, ou senão... Desidratação. Sim, boca seca também é desidratação. Olho seco também, às vezes, é desidratação. Às vezes, é a questão do ambiente. Tem gente que fica com um vento muito forte na cara. Ventilador, ar-condicionado, resseca também mucosa. Mas, e aí é mais importante ainda. Se você fica no ar-condicionado o dia inteiro, o ar-condicionado, ele puxa a umidade. Então, você precisa estar sempre se hidratando. Porque
é aí que você vai conseguir hidratar Essa a pele. questão da desidratação aí, é por isso que a galera acorda de manhã cedo com a famosa barriga negativa, né? Sim. Que dormiu no ar-condicionado, né? Aí de manhã acorda sequinho, Sim. aí comeu, efeito baiacu. Sim. Aí vai, hidrata, acaba distendendo a barriga também. Porque assim, se você não correu uma maratona de madrugada e não comeu uma capivara, não tem por que você tá com a barriga distendida, né? A não ser que você tenha um problema de saúde, uma ascite, né? Algum verme. Aí sim você vai ter Acontece. Acontece, gente, né? Ninguém assim, eu nunca tive um verme na vida, então você viveu errado. Você não comeu uma terra quando você era criança, né? Assim, todo mundo teve. Ai. Não, é real. Inclusive, o Anitta tá em dia. Remédio. Como é que é o outro? Albendazol, secnidazol. Albendazol tá em dia. Tem que tomar, tem que, né, ir no médico e tal, ver como é que tá ali. Porque, assim, as pessoas pecam nos pequenos detalhes, entendeu? Outra coisa que eu tava vendo outro dia no Instagram de um colega, e que realmente faz sentido, e a gente, às vezes, não... A gente que eu falo assim, né, as pessoas de forma geral, tá? Não tô me colocando agora como nutricionista. Mas, tipo assim... eu tenho sempre na bolsa castanhas. Aí deu uma fominha, eu como castanha. Aí não sei o que, eu como uma castanha. Aí chega e fala assim, eu não sei por que eu não emagreço. Se a pessoa comer ali 100 gramas de alguma castanha, de alguma oleaginosa, gente, aquilo ali é muito saudável, tá? É saudável, dá pra ter na dieta se for bem calculado, bem planejado. Mas tem muita caloria. É uma gordura boa? Mas tem muita caloria. Pra quem quer perder peso, não é interessante consumir demasiadamente, consumir sem, assim, sabe, sem escrúpulos, vamos dizer assim. E aí, e aquela coisa, é igual quando tem aqueles memes que falam assim, sentiu fome e comi 2 castanhas do Pará. Gente, 2 castanhas do Pará não vai te suprir fome, entende? Gente, assim, eu ainda não sou formada, né, mas em breve, né? Oremos em nome de Jesus, irmãos. Mas, assim, uma coisa também que eu vejo aí desses errinhos básicos, né? Que são pequenos erros que a pessoa não consegue obter, né? O objetivo que ela tá almejando ali. O café adoçado. Sim, o que café adoçado. Eu já vi a postagem. Gente, depois vão lá no Insta dessa pessoa aqui, ó. Tem várias dicas, assim, ó. Várias diquinhas, assim, que são o famoso pulo do gato. A pessoa que bebe café o dia inteiro, só bebe o café adoçado. Fala aí quanto de açúcar que essa pessoa Aí depende de quanto que a pessoa vai adoçar. Mas vamos lá, eu já vi gente que adoça, tipo, meia xícara dessa daqui com 2 colheres de sopa de açúcar. Aí quantas xícaras a pessoa bebe no dia? Sim. Aí é só fazer a conta. Tem gente que bebe quase que 1 quilo de açúcar por mês, se deixar. Entendeu? Facilmente. Né? Agora sim, o outro não lado... sabe por que não emagrece, né? Sim, só que a gente tem um outro lado, Fernanda, que é muito importante falar, que é assim... Eu vou falar por experiência própria. O que eu aplico em paciente, normalmente eu já usei em mim, tá? Que é assim, eu era uma pessoa que... teve uma época que o boom era o tal do adoçante. Vamos usar adoçante, porque o adoçante é ótimo, porque o adoçante, né, não é açúcar, e aí não engorda, é 0 caloria e tal. Só que o que acontece? E eu já fiz isso comigo, vi os resultados, aplico em paciente e tenho feedback positivo, que é assim... Você pega vamos dizer, eu tomo 10 cafés no dia e adoço com adoçante. Aí nós temos 2 pessoas diferentes, tá? Tem aquela pessoa que pinga 3 gotinhas no adoçante, tudo bem. Mas tem aquela pessoa que esguicha o adoçante, entendeu? Faz assim, toma o adoçante desguichado. Colocando ketchup na pizza. Exatamente. Só que assim, quando você vai beber ou comer qualquer coisa, você manda uma mensagem pro seu cérebro de que você vai comer, sei lá, uma pizza, ou vai tomar o café, né? Que é o que a gente tá falando. E eu vou adoçar esse café. Quando o cérebro entende isso, ele entende que vai entrar açúcar. Açúcar é o quê? Energia. E o cérebro precisa de energia, o corpo precisa de energia para funcionar, tá? Então a galera aí que tem pânico de açúcar, pão, macarrão, batata, por favor, não tenha, tá? A gente precisa de energia para viver, tá? E aí, assim, a pessoa, eu não consumo açúcar, doutor, eu consumo adoçante. Você tem diabetes? Não, não tem. Aí o que acontece? Você mandou uma mensagem pro seu cérebro que você vai comer açúcar e vai ter energia. Você tomou o café com adoçante. Não entrou, gente, essa energia que o cérebro achou que fosse entrar. O que o cérebro vai fazer? Vai te mandar um sinal de que você precisa de energia. E aí você é aquela pessoa, eu era aquela pessoa que passava muita vontade de doce.
entendeu? Porque o cérebro fica mandando o tempo inteiro. E eu adoçava suco com adoçante, eu adoçava café com adoçante, tudo era com adoçante. E aí o corpo fica nessa de... Sangria desatada, Exatamente. Aí a pessoa fala assim, eu tenho muita compulsão por doce e tal. Um dos pontos está no adoçante, entende? Porque você fica com essa, vamos dizer, esse débito de açúcar. O corpo fica querendo essa energia. E aí você fica nessa ânsia de comer uma energia rápida, que vem numa forma, sei lá, de um docinho, ou de um chocolate, alguma coisa assim. E se a pessoa passa a adoçar com açúcar, mas com pouca quantidade, desculpa, gente, com pouca quantidade, o corpo meio que regula isso. Você vai comer menos doce, você vai ficar com menos ânsia de comer doce. Sim. Entende? Então, assim, o ideal seria que não adoçasse o café mesmo, porque a Fernanda não sabe. Café é café, né? Mas a Fernanda não sabe, mas eu vou contar aqui agora. É porque eu sou formada, eu sou barista. Meu Deus. Eu gosto de estudar, gente. O pessoal brincava quando eu fazia nutrição, qual que seria a próxima faculdade. Aí eu falei assim, não sei, gente, tô pensando em medicina ou psicologia. Socorro, Deus. Aí eu falo... Aí minha mãe... que psicologia faz mais o teu perfil aí. Não sei. A minha mãe fica assim, minha filha faz medicina. Eu falo, mãe, 6 anos de novo, meu Deus do céu. Eu falei, eu preciso andar com a minha vida, preciso ganhar dinheiro, né, também, porque não dá só pra ficar estudando. E aí... onde é que eu tava? Do café? Sim. A questão de E aí, assim, o café. porque o café, gente, se for um bom café, tá? Um café, assim, de uma qualidade boa, um grão arábica, 100%, e se ele for bem preparado, você não precisa adoçar, tá? É um café que você consegue tomar sem açúcar. Porque o café, gente, o gosto do café é amargo. Claro que vai depender muito da torra. Se for um café muito torrado, né? Que, por exemplo, aqueles cafés solúveis, eles são feitos de grão robusta, que é um grão com uma qualidade um pouquinho inferior, que a região nossa aqui de Rondônia produz muito desse grão robusta. E aí, para mascarar os defeitos do café, se torra o café muito, entende? E aí fica um café muito amargo. Tem gente que ama café assim, que fala, que só presta o café se for bem torrado, bem amargo. Tanto que, quando eu fui estudar café e tudo mais, que eu fiz o curso, e aí eu fui você chega, gente, a pessoa fica naquela ilusão, gente, coitado, o ser humano é muito iludido. Cheguei em casa, gente, comprei um café caro, 100% arábica, um café que é um café, ai meu Deus. Café de milhões. O café de milhões. Gente, eu trabalhei com o Bruno, que é um cara muito massa lá em Belo Horizonte, dono da Academia do Café. Quem puder visitar, ele faz cursos de barista e tudo mais. E com ele, quando a gente foi fazer a inauguração, Fernanda, eu servi café que custava mais de R$3.000 a saca do café. Só que era um café, eu esqueci o nome do café, que pecado, eu vou lembrar. Que é um grão, que ele é bem redondinho, ele parece uma bolinha. Porque o grão de café, ele é meio, assim, amendoado, só que com as bordinhas mais... Depois ela vai colocar nos comentários. Vou colocar nos comentários, me cobrem. E aí, era um café que era muito doce, sem nada, sem ter açúcar, sem nada. Feito numa torra correta, né, numa torra mais clara, porque não precisa mascarar nada. Sim. Era o café de milhões, esse, perfeito. Aí trouxe, não esse café, né, porque não tinha condições, mas trouxe um outro, assim, tão bom quanto. Cheguei em casa e fui preparar pro meu pai. Meu pai, gente, é quase um crítico gastronômico, homem chato. Amo você, pai. Aí, fui fazer o café, Fernanda, assim, nossa, achando que eu tava arrasando. Aí, quando ele foi olhar, ele falou assim, esse café é aguado, sem gosto? Porque tá acostumado a tomar um café forte. Um café robusta, com a torra bem forte, que fica amargo. Quando a pessoa vê o café de cor mais clara, Sim. né? Que é menos torrado. Sim, ele já fala que é um chafé, né? Até se eu estiver falando aqui alguma coisa, já me corrige. Mas a pessoa já olha aquele café ali meio transparente e fala assim, nossa senhora, hein? Botou um monte de água nesse café aqui. Não sabe nem fazer, né? Sabe nem fazer café. É desse jeito. Mas assim, o café, gente, quando ele é de uma boa qualidade, você não precisa adoçar muito ele, né? Ou às vezes nem precisa... O certo não seria nem adoçar. Porque o café, ele já tem o dulçor natural dele. Isso. Entendeu? Café é café, né? Sim, exatamente. O café é amargo, gente. Não adianta você querer pegar uma coisa que é amarga e adoçar. Outra coisa que não se adoça, tá, gente? Chá. Não se adoça chá. Tá vendo? Então, assim, é chá sem açúcar. Principalmente se você quer os efeitos fitoterápicos do chá. Entende? Não dá pra você adoçar um chá verde se você quer os benefícios aí, né, do chá, né? Qual que é o objetivo Isso, exatamente. final daquele chá, viu? Não adocem.
Tá vendo? Exatamente. Meu Deus, olha só, acho que as pessoas hoje, elas vão... Explodir a cabeça, né? De tanta elas vão- informação. Daqui a pouco, o teu consultório tá lotado aí Amei. de um monte de gente lá procurando lá. Marina, vamos agendar a consulta, porque eu tô aqui com um monte de dúvida. Recebo, gente, pode ir. Mas assim, essa questão de alimentação sempre é a minha paixão, entendeu? E descobrir as coisas, e descobrir, por exemplo, café com leite. Não se precisa adoçar. Porque o leite já tem um docinho ali, e aí você come, que sei lá, às vezes com alguma coisa, com um pão com geleia, depende do seu estado de saúde, qual é o seu objetivo, não tem Sim. problema nenhum. Entende? Sim. Então, assim, as pessoas precisam só saber como comer. Às vezes a pessoa não quer comer um pão e quer comer as 2 castanhas, porque acha que é mais saudável. Só que as 2 castanhas não vão te dar saciedade. O pão vai te dar uma saciedade muito maior. E com menos calorias, às vezes. Por exemplo, deixa o açúcar aí para colocar nas preparações como um bolo, Sim. né? Por exemplo. Por que não? Às vezes, não vou comer bolo porque tô de dieta. Gente, tem bolo na minha dieta, inclusive. Sim, mas assim, nada impede, porque assim, gente, tudo que vocês restringem acaba gerando depois uma compulsão, entende? E é o que eu falo para os pacientes. Quem é meu paciente aí pode colocar nos comentários, que sabe disso. A pessoa vira e fala assim, eu posso comer tal coisa? Eu falo, pode. Posso comer pizza? Pode. Só que eu ensino o paciente a comer pizza, entende? Se você come 4 pedaços, você vai tentar comer 3 ou 2. Você não precisa comer os 4. E você vai tentar mesclar um pedaço que é mais calórico, vamos dizer assim, que seria 4 queijos, uma barriga cheia, que o povo chama, né? Que é aquele monte de coisa. As modas da casa. Isso, moda da casa, que vai bacon, calabresa e tal. A própria pizza de calabresa. Com uma pizza que seja, vamos dizer assim, mais light, que seria uma pizza marguerita, uma pizza de palmito, uma pizza de champignon, que vão ter ali menos calorias. Entende? Aí você consegue comer um pedaço de uma e um pedaço de outra, vai ficar satisfeita a sua vontade de pizza, entende? Ou come, sei lá, 4 queijos e uma dessa, marguerita, e aí tá tudo de bem. E volta depois pra sua dieta normal. Você não precisa ficar naquela coisa assim, nunca mais vou comer pizza. Porque aí na hora que a pessoa come, ela realmente vai comer uma pizza inteira, come até literalmente passar mal. Ir pro rodízio e morrer de comer. Sim, o Brasil é triste por conta disso. Triste e assim... Triste, mas bom, porque aqui é rodízio de tudo, né? É rodízio de sushi, é rodízio de carne, é rodízio de pizza. E as pessoas não vão, não é pra morrer de comer mesmo. Eu lembro que quando eu ia pro rodízio, eu tenho uma amiga que... Fala a verdade, rolava aquele jejum antes de ir pro rodízio? Não, eu não, mas assim, tinha gente que fazia. Eu vou comer hoje o dia inteiro, porque à noite eu vou pro rodízio. Não, assim, eu não consigo, porque eu tenho gastrite já desde muito cedo, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então a minha gastrite é nervosa, desde os 15 eu tenho problema de gastrite. Também por isso que eu gosto dessa questão de nutrição e de alimentação, porque eu precisei controlar por outros fatores, né? E aí, assim, essa minha amiga, ela ficava sem comer mesmo, tipo assim, almoçava e não ficava o dia inteiro sem comer mais nada, e fazia competição de quantos pedaços conseguia comer. Entende? Não julgo. Então, não, sim, claro, já participei também desses torneios, gente, mas assim, dava 4, 5 pedaços e eu tava morrendo, nunca ganhei, entendeu? Posso dizer que eu me orgulho, Coloca nunca ganhei. aqui embaixo, ó, quantas fatias de você pizza come no rodízio? Você já comeu num rodízio? Não Sem pode mentir. falar a verdade, hein? Mas assim, essas coisas, as pessoas ficam querendo competir, ou se vangloriando. Porque eu como, sei lá, tanto de sushi, consigo comer tantas peças. Gente, é pra se alimentar, não é pra morrer de comer. Entende? Minha mãe sempre fala, você come pra viver, você não vive pra comer. Exatamente, sua mãe é uma sábia. Mas assim, né, deveria, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Sim, mas assim, o que eu falo, eu acho, não sei nem se eu falei isso, me perdi, agora eu lembrei de novo. Porque minha cabeça, gente, é a mil. Minha terapeuta... Dela tá assim, minha terapeuta que sabe, coitada. Eu vou falando um assunto atrás do outro e ela vai só anotando e eu vou pulando de um pro outro. Mas assim, a gente que tem vamos dizer, alguma questão alimentar, são questões de vícios, né? Que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, por exemplo, é muito difícil você pegar uma pessoa que, sei lá, tem uma compulsão por chocolate ou gosta muito de chocolate, se fala, eu sou viciada em chocolate, e pedir para ela cortar aquilo da vida dela, entendeu? Você tem que primeiro ensinar a comer, que gradativamente a pessoa vai reduzindo,
entende? Não adianta você falar... o que eu falo no consultório se você pega uma criança, um bebezinho de 6 meses e vai começar a fazer a introdução alimentar dele, e você consegue, né? Eu sei que hoje em dia na sociedade é muito difícil, porque o pessoal fica, a criança tá com vontade de bolo. Gente, a criança não sabe nem qual é o gosto do bolo. Entendeu? Ela tá com curiosidade, porque às vezes o bolo é colorido, às vezes vê todo mundo comendo, e é aquilo que a gente falou do exemplo lá na frente, lá atrás, quer dizer. Industrializado, né? Que tem a embalagem colorida. Você pode ver, eu já fiz o teste com o meu mais novo. Tu coloca o chocolate aqui e a embalagem do chocolate aqui. A criança pega a embalagem. Sim. E sim, tudo eles levam à boca, porque é a via de curiosidade ali do momento da fase, né? Mas eles se atêm mais ao colorido. É realmente só curiosidade. Não é a vontade de comer um chocolate. Sim, né? Tanto que quando eu trabalhava com confeitaria, eu fiz vários bolos de smash the cake, né? Que é aquele bolo que a criança vai e destrói. E assim, teve uma cliente em específico que ela precisou pegar comigo antes um pouco de glacê de chantilly para passar na mão da neném em casa, porque a neném tinha... como é que chama, Fernanda? Quando a pessoa tem, tipo... eu falo gastura, não. Que a criança tinha... Ela não gostava de coisas, assim, pegajosas. Da textura. Né? De ficar também grudentinho. Isso, ficar melado. O meu filho mais velho, ele não gostava de grama. Sim. Não gostava de ficar descalço na grama, sentado na grama. Nossa, foi um processo para... Sim, e aí, porque é uma coisa diferente para a criança. E aí teve que levar um pouquinho para a criança fazer, porque senão na hora do ensaio fotográfico, a criança não pega. E tem criança que não pega, e tem criança que não gosta. Porque assim, a criança, gente, as que, né, tem essa interação é por conta do colorido. É por conta do diferente, mas não necessariamente porque ela gosta. E é como você falou, leva na boca porque ela tá numa fase que a gente chama de fase oral, que é levar tudo à boca. Leva o pé à boca, pega, sei lá, alguma coisa no chão e põe na boca, porque aquela é a forma dela conhecer, dela descobrir o mundo. Por isso que até a dica também aí aleatória, né? Você vai visitar o filho de alguma criança que acabou de nascer, enfim. Gente, não beija nas mãos da criança, não beija nos pés da criança. Aliás, nem beija a criança, isso não se faz. Aí a pessoa fala, é só um beijinho no pezinho. Mas a criança pega o pé e põe na boca, meu. Sim, o que a galera esquece é que nem a gente falou lá no começo. Tudo tem bactéria, gente. E a gente tem contato com bactérias que o nosso corpo não vai ter reação. Mas o corpo da criança vai, do neném vai. E a criança não tem tanto anticorpo assim. Não tem então, assim, ainda, tá sabe? Lutando para sobreviver. Exatamente. Tem uma coisa assim, que eu não tenho filho. Posso cuspir na minha testa mais pra frente? Posso, espero que não, tá? E assim, eu tava até vendo outro dia uma entrevista com, acho que era um infectologista falando sobre isso. Não se beija criança na boca. Nossa, principalmente na boca. E porque assim, tem muitos pais que têm esse costume, esse carinho. Eu entendo, gente, que é um carinho. Só que você, pai, tem bactérias que o seu filho ainda não tem micro-organismos que o corpo do seu filho ainda não tem, não desenvolveu ainda uma imunidade para isso. Então, por exemplo, o vírus da herpes. A criança às vezes não tem contato com ele. E aí você já teve contato e você beija a boca do seu filho, entendeu? E aí você pode estar passando para o seu filho aquele vírus ali. Por que tem, às vezes a criança tem a cândida oral, né? Que é o famoso sapinho. Porque alguém fica beijando o rostinho da criança, fica beijando a boca do neném. Então isso não é bom, não é saudável, tá? Tem outras formas de demonstrar carinho. Eu sei que vai ter pai, vai ter gente aí chovendo nos comentários me xingando, mas assim, é polêmico. Mas assim, você tem que pensar na saúde da criança, entende? Sim. Não dá... fora assim, que eu não vou nem entrar na questão, né, psicológica e sexual da coisa, que enfim, né, pedófilos, que é polêmico, é um assunto polêmico, você tem que trazer aqui um psicólogo para poder vocês até conversarem sobre isso. Mas assim, vai ser uma mesa redonda. Uma mesa redonda, né? Mas assim, gente, essa questão dos vírus e das bactérias é muito presente, entende? Sim. Então, assim, não dá para você ficar... na atualidade, né? Exatamente, principalmente pandemia. Então, não dá para você beijar a criança na boca, ou você pegar no pezinho, na mãozinha, beijar, ou até mesmo pegar só, porque, que nem você falou, põe na boca. Os alimentos que a criança vai fazer, vai ter contato, você tem que ter muita essa questão do preparo e da higienização. Quem tem bebê novo, que usa mamadeira, sabe da importância de ferver a mamadeira, higienizar bem a mamadeira
para fazer o preparo do leite. Aquele leite que você fez, não dá para você deixar ele muito tempo exposto em ambiente, porque vai, né, proliferar o micro-organismo que tem ali, e aí pode causar um problema gastrointestinal para o bebê. Fora os que já, né, a criança já vai tendo ao longo da vida dele para formar o sistema imune dele. E assim, uma coisa que hoje em dia está muito em alta na nutrição é o eixo intestino-cérebro. Sim. O cérebro é o nosso segundo o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. Entendeu? Então, assim, é muito importante. O que eu falo em consultório se você tem um sistema intestinal bem funcionante que eu falo fazer cocô bonito. Eu já postei várias vezes no meu Instagram, aquele memezinho da velhinha, né, da vovó lá, do irmão do Jorel, que fala assim, come aveia. A aveia faz cocô bonito, porque assim, precisa fazer cocô bonito. E precisa falar, saúde, gente. né? Sim, é saúde. Às vezes você pergunta pro paciente, você faz cocô? Aí o paciente fica meio acanhado, mas você precisa saber se você faz um cocô. E assim, gente, às vezes eu já recebi foto de cocô de paciente, porque eu falo assim, você faz cocô bonito, né? Como é que é seu cocô? A gente mostra, né, uma escala que a gente chama de escala de Bristol. E aí fala assim, qual que é seu cocô? Só que às vezes a pessoa não sabe realmente identificar. Entendeu? Ou porque tem vergonha. Tipo, a maioria das pessoas, ainda hoje em dia, não tem esse hábito de observar. Também tem isso, né? Aí quando a gente põe essa semente na cabeça da pessoa, você observa lá, a pessoa fica assim, que nojo, vou ter que... Sim, mas tem que olhar, gente. Não tenha nojo, não tenha vergonha, é um assunto normal, como outro qualquer. Tem que olhar cocô, tem que olhar xixi, porque é ali que você vai saber como você tá por dentro, entende? Se você não tá tendo uma boa saúde gastrointestinal, se você não faz se você faz fezes, tem gente que acha que fezes muito moles é normal, e não é. Entendeu? Fezes muito moles significa que você já tem ali possivelmente um problema de desbiose. O que é a desbiose? São as bactérias ruins em maior quantidade. A gente sempre tem uma porção de bactérias ruins e uma porção de bactérias boas. Não dá pra zerar com todas as bactérias ruins. Só que o certo é a gente ter mais bactérias boas do que bactérias ruins. Começa a passar kefir e kombucha no teu consultório para os teus pacientes. Aí vocês vão com a Fernanda e comprem, porque o kefir e o kombucha dela são perfeitos. O intestino, a microbiota, as bactérias boas, para as bactérias boas vencerem as bactérias ruins. Sim. E tudo ficar lindo. Sim, mas tem que fazer essa saúde, entendeu? Então é aquilo que a gente falou, é um conjunto da obra. Não dá para, tipo assim, só dormir muito e comer mal. Não dá para só comer bem e dormir pouco. Não dá para o dia todo. Não dá para treinar o dia todo. Exatamente. Tem que ter ali, como você falou, desde o início. É um todo. É um Não todo. é só a alimentação. Uma das perguntas que eu mais tenho no direct do meu Instagram é: Fê, o que eu como para emagrecer? Fê, o que eu faço para ficar com o corpo? A cultura do corpo, né? A gente vive nesse momento da cultura do corpo. O que eu como para ganhar músculo? Aí come e vai comer ferro, né? Vai ter que ir treinar. Aí, mas eu vou ter que treinar. Vai ter que procurar um profissional formado na área da educação física, dieta, com nutricionista. Você precisa de um médico, vai procurar um médico. Tudo tem um profissional específico para, né? É uma das importâncias também aí do equilíbrio, que eu costumo falar para as pessoas. Mas a blogueira tal, não sei o quê, falou isso, é bom. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Gente, o que vocês precisam entender tanto na indústria do alimento, tá? Quanto na indústria do entretenimento, as pessoas querem vender, tá? Então, assim, a indústria do alimento vai te falar que o biscoito ali é sem sódio, é sem isso, é sem aquilo outro e tal. E a indústria do entretenimento é a mesma coisa. A pessoa, sei lá, vai pela linha do, não sei, low carb, tá? Que tá na moda. E aí, vende o peixe dela. Ela tá no direito dela, ela quer vender o peixe dela, só que você tem que saber como você vai, se você vai acatar aquilo ali, sabe? Eu não sou a dona da verdade, mas assim, você tem que ter um filtro muito grande daquela informação que você está recebendo e saber se aquilo ali pode ser aplicado para você. Porque assim, gente, cetogênica não é para todo mundo. Essa questão que eu ia falar, nem tudo que funciona para você vai funcionar para mim ou Exatamente. pro próximo, né? Exatamente. Nossa, hoje aqui a gente teve uma aula
E eu tô aqui até pensando já em vários outros assuntos para outros vídeos, né? Enfim, e te convidar mais vezes, Marina. Pode me convidar. Apareça mais vezes, apareça sempre. Inclusive, eu acho que os próximos a gente pode viabilizar aí essa mesa redonda. Que Sim, já pensou podemos. Ia ser muito bom, muito interessante. Ia ser enriquecedor até, né? Colocar aqui um profissional de educação física, um psicólogo. Isso, porque aí essa questão do equilíbrio que a gente está falando e das importâncias de buscar o profissional adequado para tudo dar certo aí, funcionar esse equilíbrio, né? Porque além dos cuidados com o preparo da alimentação, a gente sabe que vai muito mais além e esse assunto, ele é extremamente extenso. Sim, sim. É bem... Se deixar, gente, eu passo o dia falando, que eu gosto de falar. E aí, assunto eu tenho. Encontrou outra pessoa que também nem fala só um pouquinho, né? Então, assim, agradecer. Sigam o Instagram da professora Marina, nutricionista também, chefe. A gente vai colocar aqui o @. Muito obrigada. E... Marina, a palavra é toda sua. Eu que agradeço ao convite, estou aberta a voltar. Eu gosto bastante de conversar, esse é um assunto que é a minha paixão, né, é o que eu trabalho. E eu acho assim que só tem a engrandecer, porque informação precisa ser divulgada, né? Informação boa, porque a gente sabe que informação, né, que nem a Fernanda falou, das blogueiras, tem muitas. Então, assim... tem que sempre ver a fonte, né? Ver se é verídico. A gente vive num mundo mais atual, a gente tem informação ali e parece que quanto mais informação as pessoas têm, mais cegas ou surdas elas ficam. Tudo tem no Google hoje em dia, a gente sabe, né? Então, assim, gente, muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem, coloquem aqui as ideias de vocês para os próximos episódios. É isso, obrigada e até a próxima. Tchau, gente, obrigada.